Conhecer a Deus é mais que apenas invocar seu nome. Conhecer a Deus é mais do que chamá-lo no perigo. Conhecer a Deus não tem nada a ver com soletrar seu nome, ou saber de cor os versos que o mencionam, recitá-los seja em grego ou hebraico. Não. Conhecer a Deus é muito mais que isso. É estar vivendo em um paraíso, mesmo que seu endereço seja ali numa favela qualquer. Conhecer a Deus é confiar em seus cuidados paternais. Conhecer a Deus é descansar sabendo que Ele proverá. Conhecer a Deus é sentir que Ele sempre perto está. É ser como Enoque foi, é tão perto dele andar, que depois de um longo dia, começando a escurecer, Ele a ti também estenda o convite em comum. vem comigo mais adiante, afinal estamos bem mais perto da minha casa do que do teu lar. Conhecer a Deus é conversar com Ele e não vê-lo. Conhecer a Deus é aceitar que o seu amor é infindo. Conhecer a Deus é saber que nunca estarei sozinha, mesmo que eu perca o chão em meu caminho, ou se o mundo ao meu redor já desmorona. Sim, conhecer a Deus é ter sempre a esperança, mesmo que eu perca bens ou herança. É acreditar que a morte não é o fim, mas o começo da paz. Irmãos amados, uma boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão conosco nesta noite. Agradecemos a participação aí do diácono Adilson, Inácio, diácono Rui, Walter Santos, Jorge Vicente Freire Gentil, presbítero Jorge Vicente. Muito obrigado, Vicente, pela participação. Deus abençoe sua vida e seu lar. Agradecemos a participação da Vera, do Michel, sua família, tá? Da Nalva Nicolau. Agradecemos a participação da Viviane, também de toda a família, presbítero Carmelino, Elsa, a Gabi Lobac. Muito obrigado pela participação. Ana Cláudia Vasconcelos, muito obrigado.
Agradecemos a Deus esses irmãos, Robinho também participando conosco. Deus te abençoe. Também a Valéria. Muito obrigado pela participação dos irmãos nesta noite conosco. Irmãos, nós vamos hoje ler um texto da primeira epístola de João, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo, começando no versículo 1, tá? João 2, primeira de João, primeira carta, tá? De João, página 255 do Novo Testamento, diz assim: Filhinhos, ou melhor, antes da leitura, nós vamos orar, né? Já estava adiantando a leitura, mas vamos orar primeiro, tá bom? Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos pelo dia de hoje e agora por esta noite que nos dás, agradecidos, ó Deus, por esse privilégio de mais uma vez termos esse contato com a tua palavra e buscarmos na tua palavra a reflexão para a nossa vida. Misericórdia, Senhor, de nós. Abençoe também aos nossos irmãos que estão conosco, participando desta live. Agradecemos a Ti, Senhor, por cada um deles. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas famílias de cada um desses irmãos. Agradecemos-Te pelos nossos amigos, familiares nossos, colegas de trabalho. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos que Tu recebas esta oração com a gratidão dos nossos corações, dando-nos discernimento e a iluminação do Teu Espírito, Senhor. Também pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar todos aqueles que têm participado, Senhor, cotidianamente desse trabalho, destas lives, louvando Teu nome, Senhor, porque Tu tens nos assistido e nos alimentado com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora à leitura, irmãos. O texto da primeira epístola de João, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Irmãos, então, viram aí os irmãos o texto para a nossa reflexão de hoje. E aqui nós vamos falar sobre as evidências do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Esse é o alvo da nossa reflexão hoje. Por isso, aquele hino inicial que fala sobre o conhecimento de Deus. Então, irmãos, há uma frase de A.W. Tozer que diz assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Tomando como base esta frase de Tozer, eu afirmo que a maior tragédia do cristianismo é a falta de conhecimento de Deus. Essa é a maior tragédia do cristianismo, irmãos. A falta
de conhecimento de Deus. Assim, nós vamos basear nossa reflexão de hoje nesse tema, evidências do conhecimento de Deus. Tá? Esse é o texto, essa é a reflexão que nós teremos nesse momento. O texto de Oséias 6, 3a, a primeira parte do versículo 3, afirma: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este deve ser o nosso foco e a nossa vida deve ter evidências dessa verdade, registrada em Oséias. Evidências do conhecimento de Deus, então é a nossa reflexão. Irmãos, qual é a postura daqueles que conhecem a Deus? Aqueles que conhecem a Deus, segundo o texto que nós lemos, deve manifestar algumas evidências. E as evidências do conhecimento de Deus estão aí no texto que nós lemos. E nós vamos então ver aqui alguns passos. O primeiro deles, aqueles que conhecem a Deus não vivem na prática do pecado. Essa é a primeira evidência. Aqueles que dizem que conhecem a Deus não devem viver na prática do pecado. Uma coisa, irmãos, é pecar. Outra coisa é viver na prática do pecado. São coisas diferentes. O texto diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ora, se isso está escrito aqui, é porque é possível fazer isso. Deus não colocaria na sua palavra algo que ele não desse possibilidade de nós cumprirmos. Então, se está escrito aqui que nós podemos não pecar, é porque podemos não pecar. E aí ele acrescenta: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, se todavia, né? Isso é um acidente. Se todavia, se houver pecado, nós temos advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Mas viver na prática do pecado é outra história. Ou seja, as pessoas que pecam deliberadamente e que não se dão conta que estão pecando. É isso que está errado. Então, aquele que conhece a Deus, eles não vivem na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida desses crentes, tá? Desses servos de Deus. A segunda questão que nós temos nesse texto está no versículo 2 e mostra que aqueles que conhecem a Deus têm a garantia da propiciação de seus pecados, ou seja, da cobertura dos seus pecados, tá? Da eliminação, do livramento, da remissão, tá? São redimidos por Deus através do sacrifício de Jesus. Olha o versículo 2. Diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é que faz a cobertura da nossa vida com o seu sangue, com a justificação alcançada pelo seu sacrifício na cruz, de maneira que nós podemos então não viver na prática do pecado, porque ele é a propiciação. Ele é que se sacrifica, deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser redimidos, né, do pecado. Então, essa é a segunda questão. A terceira questão que nós temos no texto está aí registrada nos versículos 3 e 4 e mostra que aqueles que conhecem a Deus guardam os seus mandamentos. Ou seja, a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática, ela se evidencia, ela é mostrada, ela de fato dirige a nossa vida, dirige os nossos passos, ela é o nosso foco,
ela está na nossa mente, ela está no nosso coração. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, ou seja, conhecemos a Deus, sabemos que conhecemos a Deus por isso, se guardamos os seus mandamentos. Ora, quem não guarda os mandamentos de Deus, pode ter certeza de uma coisa: ainda não conhece a Deus, ainda não teve a experiência do conhecimento de Deus, porque isso é que está escrito. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Se nós guardamos os mandamentos do Senhor, pode ficar tranquilo que você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, é um eleito, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. O versículo 4 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Portanto, irmãos, uma evidência de que nós conhecemos a Deus é quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós bebemos dessa palavra, e aí nós conhecemos a Deus através dessa prática, ou seja, cotidianamente nós buscarmos orientação na palavra de Deus, internalizarmos a palavra no nosso coração, permitir que ela entre no nosso coração e permaneça no nosso coração, e aí, com isso, nós podemos afirmar: eu conheço a Deus. Tá? É claro que o nosso conhecimento de Deus é muito pequeno. Nós precisamos conhecer a Deus a cada dia, até porque Deus é imensurável. Nós não vamos saber tudo de Deus, nem aqui e nem na eternidade, porque Deus é muito mais do que imaginamos que Ele seja. Tá? Ele é imensurável, é desmedido, não se pode medir a sua grandeza. Portanto, irmãos, essa é a terceira questão fundamental desse texto. A quarta questão que nós temos nesse texto, a quarta evidência, é que aqueles que conhecem a Deus trilham o caminho da perfeição. Olha o versículo 5. Aqueles, entretanto, aqui está falando agora daqueles que conhecem a Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que estão com a vida, o coração entregues nas mãos de Deus, eles buscam o caminho da perfeição. Nós buscamos a cada dia conhecer mais a Deus e vivemos uma vida de perfeição na presença de Deus. É claro que esta é a nossa meta. A cada dia nós melhorarmos um pouco mais. Vamos atingir essa meta, atingir esse alvo? Não. Nós não vamos atingir esse alvo da perfeição nesta vida, mas o nosso foco deve ser a perfeição. Mesmo sabendo que nós não vamos atingi-la nesta vida, tá? A perfeição deve ser o nosso alvo. Por isso, aquele que conhece a Deus, ou aqueles que conhecem a Deus, trilham o caminho da perfeição. Tá? E, finalmente, irmãos, aqueles que conhecem a Deus andam conforme o exemplo de Cristo. Ora, isso é tão simples e tão claro, tão cristalino na palavra de Deus. Olha o que diz João. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, aqueles que dizem que conhecem a Deus e aqueles que afirmam que conhecem a Deus, e nós devemos afirmar isso sem medo, tá? Mas podemos fazê-lo também sem vaidade, podemos afirmar isso com toda a humildade, sabendo que o conhecimento que temos de Deus é Deus quem nos dá, é Ele quem nos capacita, é Ele quem
nos faz crescer, é Ele quem nos eleva, tá? Tudo depende de Deus. A nossa fé, tá? A nossa confiança, a nossa perseverança, tudo que temos, recebemos de Deus, é dom de Deus. Por isso não deve haver vaidade na nossa vida. Nenhum ranço de vaidade deve existir na nossa vida, mas aqueles que conhecem a Deus devem andar conforme o exemplo de Cristo. Então, Cristo é o nosso modelo. Nós, se vivemos conhecendo cada dia mais ao Senhor, devemos então também andar como Ele andou. Que Deus nos abençoe nesse momento, que o Senhor nos dirija, que o Senhor guie os nossos passos, e assim como escreveu Oséias, lá no capítulo 6, 3, a primeira parte daquele texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso deve ser feito todo dia, a cada dia um pouco, conhecendo um pouquinho mais de Deus a cada dia. Nós nunca vamos atingir o alvo, mas devemos caminhar na direção dele todos os dias. Que Deus te abençoe, abençoe os nossos irmãos que estão conosco, aqueles que estão participando da nossa live, que Deus esteja abençoando e te dando a cada dia o maior conhecimento de Deus. A presença de Deus na nossa vida é fundamental. O conhecimento de Deus na nossa vida é essencial para que nós vivamos a vida cristã, manifestemos na vida a fé cristã. Precisamos, por isso, conhecer a Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, as nossas igrejas. Deus nos dê condições de vivermos desta maneira que João mostra na sua carta, especialmente nesse texto que nós lemos. Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos agora orar, e nós temos alguns pedidos aqui, tá? Nós queremos primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida acrescentado à nossa existência. Queremos também agradecer por aqueles que participaram conosco no dia de hoje, rogar que Deus esteja abençoando as nossas igrejas, as igrejas do nosso presbitério, os nossos pastores, os presbitérios aqui da nossa região, do nosso sínodo. Também rogamos a Deus que abençoe os nossos enfermos, idosos, os desempregados nesse momento difícil de pandemia. Muitos dos nossos irmãos perderam seus empregos, orando pelos desempregados, aqueles que estão passando maior necessidade, né? Orar por todos os segmentos da nossa igreja, as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, tá? E os nossos idosos. Orar pela nossa nação que vive esse drama, né? Assolado por essa pandemia, que fez com que nós vivêssemos dessa maneira tão difícil que jamais imaginamos, né? Nós nunca imaginamos que podia um dia acontecer o que está acontecendo nesta geração conosco. Nenhuma geração antes de nós passou pelo que nós estamos passando agora com essa pandemia. Nós vamos orar pela nossa nação, também pelo Diego, pela Jaqueline, pela gravidez da Jaque, que está aguardando aí a vinda da Luísa, tá? Nós estamos sempre pedindo e orando por eles, pela segurança dos nossos bairros e pelo retorno dos nossos trabalhos presenciais próximo domingo. Então, está chegando a hora, nós vamos voltar aos cultos presenciais, se Deus assim nos permitir, e as orientações estão, tá, no WhatsApp. Os irmãos devem ler as instruções e participar de acordo com o que está sendo estabelecido pelo conselho. Tem uma lista de presença, os irmãos têm que colocar o nome na lista para poder participar do trabalho, tá? Porque temos vagas limitadas. Então, vamos seguir as orientações do conselho da igreja, que estão sendo feitas
para o bem dos nossos irmãos e para que nós estejamos dentro dos protocolos estabelecidos pelos especialistas da saúde e pelas nossas autoridades. Tá? Oi, amor. Isso. Também estabelecido aí pela Organização Mundial de Saúde, nós estamos seguindo estritamente aquilo que está estabelecido pelos segmentos da saúde, as autoridades de saúde. Tá, irmãos? Nesse primeiro momento, tem que ser assim, infelizmente. Né? Gostaríamos que fosse diferente, mas nesse primeiro momento é assim que nós devemos caminhar. Tá? Nós vamos orar então, irmãos, nesse momento, agradecendo pelo dia de hoje, pela sua participação, e nós vamos então citar aqui os pedidos, né? Já foram citados, vamos orar por todos eles. Vamos curvar as nossas frontes e orar. Senhor, louvamos teu nome. Nós somos muito agradecidos, Senhor, porque tu tens sido misericordioso conosco. Tu tens nos assistido, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com o teu favor, com o teu amor, com a tua benignidade, Senhor, com o teu cuidado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Tu tens nos assistido às nossas famílias, as famílias de nossa igreja, os nossos irmãos. Queremos agora pedir, Senhor, por aqueles que foram aqui mencionados, da nossa lista de pedidos, todos os segmentos da igreja, todas as pessoas que já foram mencionadas aqui, rogar que tu estejas abençoando cada uma delas, nas suas mais diversas necessidades, ó Deus, e aspirações. Queremos rogar tuas bênçãos sobre a vida de todos esses irmãos que foram aqui mencionados, ó Deus, e também todos os pedidos, todas as questões que foram aqui mencionadas, queremos colocar diante de ti e rogar a tua bênção, a tua direção e a tua orientação para fazermos tudo segundo a tua vontade, Senhor. Amém. Queremos suplicar tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos e também dos segmentos da nossa igreja e também da nossa nação, Senhor, em vista dessa pandemia. Queremos, ó Deus, pedir que tu tenhas misericórdia do nosso povo, da Igreja Evangélica Brasileira, ó Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ó Deus, nós somos muito gratos porque temos sido contemplados, ó Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia. Amém. Recebe, Senhor, a nossa oração a favor de todos os segmentos que foram aqui mencionados e todos os nossos irmãos do nosso país, a nossa igreja que se prepara para voltar aos cultos presenciais. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, e te bendizemos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos por mais esse momento e nós vamos agora, terminando o nosso trabalho, rogar a Deus que nos abençoe, nos dê uma noite muito abençoada de sono e nós estaremos mais uma vez, nós fizemos isso ontem, vamos fazer novamente hoje, vamos ter um pós-lúdio também. Nós tivemos o prelúdio, vamos ter um pós-lúdio. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe abundantemente. E se amanhã o Senhor assim nos permitir, nós estaremos então às 8 horas aqui com uma nova live, tá? Nesse período que antecede a nossa participação presencial, tá? Então, que Deus os abençoe abundantemente. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Deus os guarde, Deus os abençoe abundantemente. Amém. Quero viver
Irmãos, boa noite então, mais uma vez. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos os irmãos. Um abraço aí para o nosso amigo, irmão do coração, Jorge Vicente, Freire Gentil e a sua família, e todos os irmãos da nossa igreja, o Walter, os nossos presbíteros, diáconos, Renata Amorim, nossa filhota, Gláucia, e o presbítero Flávio, todos esses irmãos. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e, se o Senhor assim permitir, amanhã novamente nos encontramos nesta live. Deus os abençoe. Amém.